E aí, senhores, tudo bem? Professor Abner Baltazar, vamos dar continuidade com a nossa matéria de Direito Constitucional. E hoje nós vamos falar de um assunto que cai, não, ele despenca no seu concurso de soldado da Polícia Militar de Minas Gerais, e não só no CFSD, mas ele cai em outros concursos, assim, com uma incidência muito grande, quando eu tenho a matéria de Direito Constitucional, que é o artigo 5º, é o artigo caidor, sem sombra de dúvida, tanto para nós entendermos alguns pontos dos nossos direitos, quanto principalmente para nós entendermos, conhecermos e saber aplicar as garantias constitucionais previstas no artigo 5º da nossa Constituição. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse artigo hoje. Como sempre, nossas aulas dinâmicas, com o objetivo de apontar realmente aquilo que mais cai em prova, e no final com algumas resoluções de questões, para não ficar uma aula muito cansativa, muito longa, com o objetivo de acelerar a sua aprovação. Esse é o propósito aqui do DNA. Se você não segue a gente, já fica o convite, siga lá nossas redes sociais, @DNA de concurseiro, e o nosso lema é o hashtag X no lugar certo, para te ajudar a alcançar a aprovação aí na gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, nos concursos que virão. Então, bora para cima, meus amigos. Bom, o artigo 5º da nossa Constituição, ele está inserido no título 2º do texto constitucional e está lá no edital. Se você acessou esse curso, você já teve acesso também ao edital verticalizado e você viu que o título 2 da Constituição Federal está inclusa aqui no nosso edital. Então, esse aqui é uma visão geral e eu já trago algo que, para nós, é muito importante entender, para conhecer e conseguir aplicar o contexto do artigo 5º da Constituição. Então, olha só, eu falo aqui dos direitos e garantias fundamentais, beleza? Quais são os nossos direitos enquanto cidadãos brasileiros e caso nós tenhamos algum desses direitos retirados de maneira arbitrária, eu tenho garantias, remédios, formas garantidoras de manutenir e de ressarcir esses meus direitos que, porventura, tenham sido retirados, ok? Fazendo um gancho com a nossa aula de DUDE, aqui surgiu lá no artigo 8º da DUDH, quando eu peço o surgimento de formas garantidoras para os direitos mínimos. Lembrando que a ideia é a proteção do núcleo. Qual é o núcleo? Dignidade da pessoa humana. Beleza. Capítulo 1. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. O artigo 5º, ele contém 78 incisos que são considerados, isso aqui é para você entender a complexidade, a seriedade do artigo 5º. Esses 78 incisos e suas alíneas são consideradas cláusulas pétreas. Sargento, professor, o que é cláusula pétrea? Quando você fala dessa palavra pétrea, te lembra de pedra. É exatamente coisa que é imutável, rocha, sólido, firme. Ou seja, o artigo 5º da nossa Constituição, ele é considerado uma cláusula pétrea, porque ele não pode sofrer mudança. Porque você concorda comigo que se ele sofre mudança, ele vai alterar um direito que nós temos? E se for observar e se for deixar bel prazer do Estado, essa mudança vai ser sempre para retirar um direito nosso. Então, eu falo sempre com o pessoal nas aulas de direitos humanos, ou, enfim, quando eu falo de direitos e garantias fundamentais, a nossa caixa de coisas. Essa caixa de coisas são os nossos direitos fundamentais. Essa caixa, ela sempre entra, mas ela nunca sai. E ela vai sempre num caráter o quê? Positivo. Então, olha só, essa ideia de ser pétreo, se tiver que alterar alguma coisa, é só para acrescentar direito ou melhorar os que já estão aqui. Eu nunca tiro, por isso eu dou essa ideia de pétrea, coisa que é sólida. Então, como é que fala isso? Onde que eu acho isso? No artigo 60 da Constituição fala, o parágrafo 4º, não serão objetos de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Abolir é retirar, concorda? Então, caixa de coisas. É pétreo se for tirar. Agora, e se for mudar para bem, acrescentar? Aí eu posso. Eu posso, inclusive, falar no final do nosso do artigo 5º, quando eu já falo dos direitos de proteção cibernética, que foi incluso no artigo. Então, eu posso alterar se for para trazer benefícios. Eu vou até pôr um café aqui e aproveito para te convidar para tomar um café aí também. Isso aqui é importante e é o que nos move. Polícia é movida a café. Polícia e profissão, então, nem se fala, beleza? Então, estão servidos aí com um cafezinho. Então, olha só.
Eu posso mudar alguma coisa? Posso, se for para acrescentar. Se for para retirar, de maneira nenhuma. O que fala aqui o artigo 60, quando eu trago de cláusula? Professor, o que é isso, artigo 60? Eu só quero te mostrar o seguinte: o artigo 5º é tão sério, é tão levado a sério pela Constituição, que eu tenho outro artigo só para falar que ele não pode ser mudado no sentido de abolir. É essa a ideia de falar para você do artigo 60 da Constituição, beleza? Então, olha só, o que eu não posso abolir aqui? A forma federativa do Estado, beleza? Lembra do FEFE, que eu falei para vocês na última aula? Qual que é a forma de Estado do Brasil? Federação. Forma de Estado, federação. Então, eu não posso mudar isso aqui. O voto ser direto, secreto, universal e periódico. Perguntinha, o voto é obrigatório? Olha só, é pétreo ele ser obrigatório? O voto é obrigatório. Mas eu posso fazer o voto deixar de ser obrigatório? Sim ou não? Deixa nos comentários aqui dessa aula. Sim, sargento, eu posso, porque se ele não é pétreo, a obrigatoriedade do voto, então eu posso mudar. O que eu não posso mudar quando eu falo do voto? Ele ser secreto, universal e periódico. Porque nós vivemos uma democracia. Então, de tempos em tempos, eu tenho que mudar o governo. Então, ele precisa ser periódico, ele precisa ser universal e ele tem que ser secreto. Isso é pétreo. Então, pode haver uma legislação que torne o voto desobrigado? Pode, porque ele não está incluso nas cláusulas pétreas, beleza? Outra coisa, separação dos poderes. Olha aqui, ó, eu tenho o poder, artigo 2º, nós já vimos na aula anterior, eu tenho o poder legislativo, o executivo e o quê? Judiciário. Eles são autônomos, porém harmônicos entre si. Então, eu tenho essa divisão de poderes e eles precisam se manter dessa forma. Por que isso é cláusula pétrea? Para evitar regimes totalitários, de maneira que eu coloco os poderes na minha mão de novo. Ou seja, eu não posso acabar com a separação dos poderes dentro da nossa atual Constituição. Precisa haver 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. E o último, e o nosso ponto aqui, os direitos e garantias individuais e coletivas. Ou seja, aqui são cláusulas pétreas. A que eu me refiro aqui, deixa eu até mudar de cor aqui para ficar com uma cor mais visual. A que eu me refiro aqui, professor? Ao artigo 5º da Constituição Federal. Tranquilo? Eu aproveitei e passei com os senhores aqui todos os temas que aqui que nós já vimos, outro que veremos agora, e já vimos aqui também, e veremos logo a seguir, que é o direito político. Tudo cláusula pétrea a ver com a nossa matéria, tranquilo? Então, sigamos. Olha só, qual que é a abrangência dos direitos e garantias fundamentais? Como é que a gente fala, o que ele protege, o que ele detém? Dos direitos e garantias fundamentais, a abrangência dos direitos. Olha só, eu falo aqui no capítulo 1 dos direitos individuais e coletivos, que é o artigo 5º. Para o nosso edital de soldado, nós não falaremos do artigo 6º ao 11 da Constituição, ele não está previsto no edital para nós, então a gente não fala sobre ele, mas a gente fala do direito da nacionalidade, artigos 12 ao 13, e falamos dos direitos políticos, artigos 14 ao 17. Tranquilo, meus amigos? Então, esses são os temas, a abrangência, o que nós veremos dentro do título 2 da Constituição, quando eu falo de artigo 5º, artigo 12 ao 13 e artigo 14 ao 17, é o que nesse contexto do título 2º vai cair na sua prova de soldado da Polícia Militar. Olha aqui, ó, professor, eu tenho diferença entre o que são os direitos fundamentais e o que são as garantias fundamentais? Tenho sim, e eu vou te mostrar agora. Eu gosto de contar uma historinha aqui, o seguinte, ó, os direitos são um rapaz muito feioso, lero-lero, e você que está assistindo aí, moça, cuidado para não cair nessa armadilha desses caras. E a garantia é você. Olha só, a moça, fazer aqui com o vestidinho, né, o bracinho e o cabelinho. Como assim, professor? Que história doida é essa? Olha só, esse candango aqui, quando ele quer ganhar o coração, tum-tum, da mocinha, o que ele faz? Enche ela de lábia, de direitos, ó, você vai ser a minha rainha, você vai ser a mulher da minha vida, com você eu quero ter os filhos, enfim. O cara enche de história, enche de direitos. E o que a mocinha faz? O coração dela brilha. Pô, esse rapaz, ele é um rapaz muito galanteador, inteligente, e ainda vai ser soldado da Polícia Militar de Minas Gerais, é com ele que eu quero casar. Só que ela fala assim, depois que ele passar lá na PM,
o alferes, o Tiradentes, vai fazer a cara feia dele virar um galã. Então, eu preciso garantir esses meus direitos logo. O que ela vai fazer? Para você casar comigo, para eu ser tudo isso e garantir isso, eu quero que você case comigo. Aí ela vai e põe ele no checkmate. E olha só, apresenta 2 pares de aliança para ele. Antes, uma aliança pratinha, na mão direita. E depois essa aliança fica dourada e vai para a mão esquerda. E o que ela fez? Ela garantiu esses direitos que ele prometeu. E se caso eu tiver um direito desse quebrado, eu vou atrás das garantias. O que é a garantia? A certidão de casamento, os filhos que virão, ou seja, eu garanti isso aí. Você entendeu? Uma piada idiota, mas para você conseguir prestar atenção e não esquecer o que são direitos e o que são garantias. Mas agora, falando sério, quais são as reais diferenças entre os direitos e garantias fundamentais? Então, vamos só. O que são os direitos? Os direitos, eu falo dos incisos 1 ao inciso 62, 63 da Constituição. Como assim, professor? Olha aqui, ó. Eu tenho 63 incisos do artigo 5º da Constituição que falam sobre direitos. Ou seja, os direitos principais, aqueles direitos que são mais latentes. Professor, quer dizer que eu excluí ou exauri todos os direitos que um cidadão tem no cenário brasileiro? Não. E aí eu entro com uma primeira característica disso. Eu não falo de um rol taxativo aqui. Eu falo de um rol exemplificativo. Por quê, professor? Porque eu não esgotei todos os direitos. Lembra que eu falei para vocês lá na aula de direitos humanos que à medida que acontecem as evoluções na humanidade, os direitos evoluem junto? Tem que ser parelho? Ou seja, se eu falo que o artigo 5º é um rol taxativo, eu não dou brecha para ele evoluir. Então, se eu tiver em 2080, com a minha Constituição de 88, você vê o tanto de tempo que tem. Claro que em 2080 os direitos já vão ter sido outros, elencados outros direitos fundamentais que aqui em 1988 ainda não eram vislumbrados. Então, se eu falo que a Constituição, no artigo 5º, é um rol taxativo, eu amarro esses direitos, não permito que eles evoluam. Agora, se eu falo que é um rol exemplificativo, eu só dei exemplos principais de direitos, mas eu deixo a brecha para evoluir. Caixa de coisas, de novo, nos senhores. Sempre entra, nunca sai, num caráter positivo. Tranquilo, meus amigos? Positivo, ok? Então, olha só. Qual que é a natureza desses direitos? Declaratório. Olha o feioso aqui declarando para a namorada dele. Então, os direitos, a ideia dos direitos fundamentais, ele tem uma natureza que declaratória, ou seja, eu declaro quais são os meus direitos fundamentais. Aqui eu até deixei uma frase, ou seja, nos direitos fundamentais, ao surgimento do que é o direito da pessoa ou do ser. É onde são assegurados os conteúdos da propriedade da pessoa enquanto ser. Os direitos fundamentais têm um caráter protetivo, garantem um mínimo necessário para viver, protegem as pessoas das ações do Estado. Então, eu declaro, lembra bem, natureza dos direitos, natureza declaratória. Anota isso aí, tá no seu slide, mas anota, beleza? E a natureza das garantias? Ela tem uma natureza assecuratória. Lembra do feioso? Ele declarou um monte de direito para a menina. O que ela vai fazer? Eu vou assegurar esses direitos através do casamento. Segurei o cara aqui, beleza? Essa é a ideia, essa é a visão. Então, o direito declara e a garantia assegura a declaração desses direitos. É uma amarra, é a forma que a Constituição encontrou para evitar abusos do Estado. Se o cidadão tiver um direito fundamental, se eu retirar de maneira arbitrária, autoritária, seja do Estado ou seja até de um colateral, porque eu tenho, nós vamos ver, a eficácia vertical e a eficácia horizontal. Se eu tenho uma perda desse direito, uma retirada temporária desse direito, eu preciso me valer da garantia fundamental dos remédios constitucionais, que nós vamos falar daqui a pouquinho, para ter esse meu direito ressarcido. Tranquilo? Então, olha só, ele tem uma natureza assecuratória, ou seja, elas garantem que os direitos taxados no artigo 5º sejam, de fato, cumpridos. Dão a garantia do cumprimento dos direitos fundamentais. Eu falo aqui dos remédios constitucionais, inciso 68 ao 73 da nossa Constituição, ok? Então, vamos lá. O legal é que, mesmo que são diferentes, eles se completam. Eu falei para você que tem direito, tem garantia. Eles são diferentes. Só que um existe em função do outro. As garantias existem em função dos direitos. E os direitos só podem existir se eu tiver a presença das garantias. Então, um
completa o outro. Essa é a ideia, olha só. Um exemplo, é livre, artigo 5º, inciso 15, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei dele entrar, permanecer ou dele sair com ou sem os seus bens. Eu tenho direito de ir e vir, de livre locomoção. Você concorda que você tem esse direito? Eu tenho, tranquilo? Então, esse é o nosso direito. Mas, em algum momento da vida, o Estado vem e retira esse nosso direito de circulação, retira esse nosso direito de ir e vir. Então, olha só, eu tenho direito, mas em algum momento esse direito meu foi retirado. Eu tenho uma garantia, um remédio constitucional para poder remediar essa dor que o Estado me causou aqui? Sim. Qual que é o remédio? O habeas corpus. Olha aqui, ó. Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Quem comete ilegalidade ou abuso de poder não é o Estado? Quem detém essas duas figuras aqui não é o Estado? Então, eu impetro, eu coloco um habeas corpus, eu entro com um pedido de habeas corpus quando eu, cidadão, tiver por ilegalidade ou abuso de poder o meu direito de ir e vir cerceado. Viu que eles se completam? Um direito foi retirado, eu venho com uma garantia ou um remédio constitucional. É assim que funciona. E olha só, meus amigos, é humanamente impossível e totalmente desnecessário nós decorarmos os incisos de direitos do artigo 5º. Não tem necessidade. Claro que nós temos alguns incisos, que mais caem na prova, tem mais costume de aparecer. Só que, em perfil de CRS, olhando o perfil da banca da Polícia Militar, nós entendemos, e eu, enquanto professor dessa matéria, entendo, que mais vale os senhores entenderem e saberem aplicar quais são os remédios constitucionais para cada caso, do que simplesmente decorar os incisos, que não vai funcionar e você vai encher seu HD à toa. Então, nós vamos pegar uma aula dinâmica, igual nós estamos fazendo aqui, ok? Para que vocês consigam entender e saber aplicar o remédio constitucional ao caso do direito retirado. Legal? Então, olha só. Quem são os destinatários dos direitos e garantias fundamentais? Nós temos os públicos-alvo, beleza? Por exemplo, eu, enquanto policial militar, se eu recebo uma demanda de prisão, eu tenho um público-alvo para aquela pessoa que eu vou atingir, para aquela pessoa que eu preciso prender, ok? Esse é o nosso público-alvo. Para quem os direitos e garantias fundamentais são destinados? É isso que você precisa ver. Olha só, quem são os públicos-alvo dos direitos e das garantias fundamentais? Os brasileiros natos ou naturalizados, ok? Então, beleza. Brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Quem são, professor? Nós vamos entender isso no artigo 12, lá dos direitos de nacionalidade. Agora não vamos entender isso, não. Mas é só para você já saber que o brasileiro nato, obviamente, e o naturalizado, que se tornou brasileiro. Ele também é alvo dos direitos e garantias fundamentais. Quem mais? Os estrangeiros residentes no país. Ou seja, aqui são os que estão previstos na Constituição. Esse povo é alvo dos direitos e garantias fundamentais. Eles se valem aqui de maneira tranquila e aberta. Professor, carnaval. O Brasil recebe um fluxo, aqui em Belo Horizonte, agora virou até uma referência, né, do carnaval nacional. Então, muitas pessoas, inclusive estrangeiros, vêm para o nosso país para poder passar carnaval, enfim, vêm para cá. Se um estrangeiro desse tiver um direito seu, porque ele é naturalmente uma pessoa. Lembra que é do direito natural, do jus naturalismo, porque significa que nasceu pessoa, nasceu ser humano, e naturalmente ele é detentor de direitos e garantias fundamentais, de direitos mínimos de sobrevivência, independente de onde ele esteja. Eu falo isso em todos os documentos que falam de direito e proteção dos direitos humanos. Pois é, esse estrangeiro não é porque ele está aqui que ele deixou de ser gente. Então, pessoal, se o estrangeiro está no Brasil de passagem, enfim, ele não é detentor de direito? Sim, ele é. E aí que entra a capacidade expansiva da nossa Constituição, do artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais. Ela expande, extrapola a sua bolha de proteção. Aqui, ó, essas pessoas aqui, elas estão na bolha de proteção constitucional. Os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados, ou seja, e os estrangeiros, esqueci, e os estrangeiros residentes no país. Essa é a bolha de proteção. Mas e o restante?
a Constituição fura essa bolha e protege os estrangeiros de passagem pelo país, os apátridas, que são aquelas pessoas sem pátria, sem uma nacionalidade definida, e as pessoas não naturais, ou seja, pessoas jurídicas. Quem é esse pessoa? O CNPJ. Ó, vou te dar um exemplo. Uma empresa grande, vou dar um exemplo aí do DNA de concurseiro, nós já fomos um curso presencial aqui em Belo Horizonte, e eu tinha patrimônios lá, cadeira, quadro, retroprojetor, no nosso CNPJ. Isso é direito de propriedade? Direito de ter seus bens? Sim, mas o DNA de concurseiro é um CNPJ, você não ia ver o DNA andando por aí, opa, eu sou... Não, ele é uma pessoa de natureza jurídica, mas a nossa Constituição, no artigo 5º, além de proteger a pessoa natural, ela protege a pessoa não natural, no caso, a pessoa jurídica. Tranquilo? Então, as exceções de proteção são atingidas pela capacidade expansiva do artigo 5º da Constituição Federal. Entenderam isso aí? Se tiver dúvida, deixa nos comentários que depois eu venho respondendo. Tranquilo? Então, vamos seguir. Olha só, professor, é correto afirmar que tem diferenças entre pessoas naturais, pessoas não naturais, tem diferença entre as proteções? Sim. Eu posso dizer, sem medo de ser feliz, que há diferença, sim. Há uma certa diferenciação nos graus de proteção e acesso. Como assim, professor? Me explica isso aí, porque eu estou achando que a gente faz discriminação. Não é. Olha só. Os brasileiros, sejam eles natos ou naturalizados, fala brasileiros, eles gozam de todos os direitos previstos, mas eu vou te falar que até aqui, e lá no direito de nacionalidade nós vamos ver isso com mais clareza, mas até aqui, desculpa, eu tenho algumas separações. Para os brasileiros natos, eles gozam de todos os direitos, nós. Para os brasileiros naturalizados, eu já tenho algumas restrições, mp3.com ou 3pm.com. Para quem já sabe, já entendeu, mas para quem ainda não sabe, é a primeira vez que está assistindo essa aula, lá no Direito de Nacionalidade você vai entender o que eu estou falando aqui. Então, olha só, eu já começo aqui com algumas distinções. Beleza. Para os estrangeiros e os apátridas, aqueles caras que passam pelo Brasil, ou os estrangeiros que só residem no país, eu tenho algumas limitações que esses caras têm, por exemplo, o direito de cidadania. Esses caras podem votar? Não. Então, eles são considerados cidadãos brasileiros? Não. Mas é por isso que eles perdem os direitos e garantias fundamentais? Também não. Eles têm alguns direitos, mas não todos os direitos. Vocês entenderam, gente? Não fica com dúvida. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui que depois eu venho respondendo, ok? A pessoa jurídica, embora ela seja uma pessoa, ela não é dotada de vida humana, logo passa também por algumas diferenciações de direito. Por exemplo, você já viu um CNPJ votar? Você já viu a Fiat votar? CNPJ. A Fiat é uma pessoa jurídica. Mas você já viu a Fiat, uma personificação da Fiat, indo lá votar na eleição presidencial? Óbvio que não. Ou seja, existem algumas limitações óbvias pelo fato de essa pessoa não ser natural e ser só pessoa jurídica. Então, sim, há diferença de tratamento entre os brasileiros, brasileiros natos, naturalizados, estrangeiros residentes, estrangeiros de passagem e pessoa jurídica. Tranquilo? Quer dizer, então, que essa Constituição ela é discriminatória? Não. Ela só aloca cada coisa no seu porta-coisa. Tranquilo ou não? Entenderam? Então, sigamos. Qual que é a eficácia? E eu falei isso para vocês lá no início da aula. O que é a eficácia? Ela tem um caráter irradiante, pois ela irradia de forma a confrontar o Estado e ainda faz com que os três poderes se mobilizem para garantir o seu direito. Vou te dar um exemplo aqui, ó, de uma eficácia vertical. Você fará o concurso de soldado da Polícia Militar. Então, está aqui você. Beleza? Só que você usa um óculos. Olha aqui, ó, você usa um óculosinho. Então, você tem uma dificuldade aqui visual. Mas essa dificuldade não te impede de se tornar um soldado da Polícia Militar, até porque esse professor, que é sargento da Polícia Militar, também utiliza óculos. Então, a minha dificuldade visual, digamos, não me impede de atuar enquanto sargento da Polícia Militar do operacional, que é o meu caso. Então, olha só, você foi lá e fez sua prova objetiva, ok? Marcou o X no lugar certo, passou. Chegou a época da etapa do exame médico. E nesse exame médico, no exame clínico, é detectada uma dificuldade na sua acuidade visual, beleza?
E o que é que o Estado personificado de Polícia Militar vai fazer? Vai querer te impedir de acessar a sua vaga que constitucionalmente você tem direito. Você é cidadão, você preenche os requisitos, você passou na prova objetiva, você não tem uma dificuldade visual que te limite e te impeça de se tornar policial militar, mas ainda assim o Estado, olha aqui a figura dele aqui, ó, o Estado quer te tirar esse direito de acessar a sua vaga, alegando que você tem uma dificuldade visual. O que você vai fazer? Se valer do poder irradiante da Constituição, dos seus direitos e garantias, e começar a gritar para os poderes. O que você vai fazer? Interpor recurso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no TJMG. TJMG. Tranquilo? Então, você vai interpor recurso de primeira instância aqui. O TJ vai te dar o deferimento e te dar uma liminar, um mandado de segurança, através de um mandado de segurança. Te dá uma liminar para que você acesse o curso de formação da PM. Então, você passou pelas outras etapas, comprovou que você tem direito, está lá no curso, deu tiro, enxergou o alvo, tudo certinho, fez a prova, marcou bonitinho, ok. E a sua liminar está rolando aqui, ó. Aí o Estado, o que o Estado vai fazer? Tentar cercear esse direito seu de todo jeito, ele vai interpor recurso desse seu direito. O Tribunal de Justiça de Minas fala assim, já não tem mais competência, só que você não é bobo, você vai irradiar em outra instância, você vai lá para o STF, ó, Supremo Tribunal Federal, você vai gritar lá na última instância, lá, ô, socorro, eu estou tendo um direito meu retirado aqui, ó. Aí o que o STF vai fazer? Vai pegar, vai analisar, vai olhar sua liminar, vai olhar a decisão do juiz, vai ver que o Estado está agindo de maneira arbitrária, vem cá e defere o seu pedido e manda o Estado te incorporar de maneira definitiva nas fileiras da Polícia Militar. Sabe o que é isso? Eficácia, irradiando. Eu vou gritando até que eu mobilize os três poderes, até que alguém olhe para mim, se for o caso lá no Legislativo, mudar uma legislação, enfim, para que o meu direito, que é legal, não seja retirado. Um exemplo bobo aqui, rápido, mas para poder elucidar isso aqui. Então, olha só. O que é eficácia? É a prevalência do seu direito em todas as esferas, desde que você, de fato, tenha jus, faça jus a esse direito. Então, olha aqui, ó, é a prevalência do direito do particular para com o Estado quando eu falo da eficácia vertical. O particular, você, aqui, ó, com seu óculos, e o Estado aqui, Estado, está lá em cima, macro, soberano. O que o Estado quer fazer? Te impor um monte de limitação. Você vai, usa a eficácia vertical e grita socorro para quem pode te ajudar. Aqui é a legislativo, executivo, judiciário. Alguém vai vir em seu favor para poder te restabelecer um direito. E na eficácia horizontal, quando eu tenho uma lateralidade, os colaterais, olha só, um particular contra outro particular. Aqui, ó, o direito do consumidor, por exemplo, é aqui, ó, um para com o outro. Vamos supor, eu comprei alguma coisa de você, nós estamos aqui, embora você seja um CNPJ, mas eu sou uma pessoa física, mas nós estamos aqui nessa lateralidade, eu não tenho uma superioridade, a pessoa jurídica não está acima de mim. Então, se eu comprei algo dessa loja aqui, que eu não gostei, eu vou me valer daqueles meus direitos, direito do consumidor, enfim, para que eu tenha o direito desse ressarcimento. Por exemplo, esse curso que você comprou, você tem 7 dias para poder devolver, caso você não queira. Ou seja, isso é a eficácia lateral, eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Tranquilo? Essas são as eficácias. Qual que é a aplicabilidade disso? Imediata. Desde o dia que foi promulgado em 1988, a aplicabilidade é imediata, já entrou em vigor, já está valendo, e desde 88 nós estamos sob o comando dessa Constituição, ou seja, ela se basta. A Constituição, artigo 5º, ela se basta. Ela não precisa de outra norma regulamentadora para que ela se valha. Só ela já é suficiente. Tranquilo até aqui, meus amigos? Entenderam? Então, olha só, qual que é o rol? Eu até falei isso lá atrás já. O rol expresso nessa Constituição não exclui outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Rol exemplificativo. Tranquilo? Não é um rol taxativo, ou seja, os direitos e garantias não foram totalmente exauridos entre os artigos 5 e 17 da Constituição. Ela tem um caráter exemplificativo. Há outras legislações em que direitos e garantias também são contemplados. Eu não excluo isso, é a caixa de coisas. Sempre entra, nunca sai, sempre num caráter positivo. Tranquilo, meus amigos? Então, direitos e garantias fundamentais. Nós vamos para a próxima aula, vamos encerrar essa primeira aula aqui para não ficar uma aula muito extensa, e na próxima aula a gente já entra de pé na porta com os direitos e garantias fundamentais e faz questões. Tranquilo? Então, até a próxima aula aí.